Bora lá então? Em um versículo de Mateus em que ele diz que não andeis ansiosos, né? Muitos líderes religiosos ele diz que esse fato é que o pecado ele é um problema para os cristãos, embora sim o pecado ou a ansiedade é um problema de fato, principalmente nessa epidemia de transtornos mentais que a gente vive hoje. Mas será que realmente a ansiedade é um pecado? Primeiro, um cristão ele pode passar por três tipos de ansiedade que a gente vai estar vendo aqui, em que existe a ansiedade normal, né, que eu posso ter um relato meu que eu fui fazer uma prova e eu fiquei extremamente ansioso, então é aquela ansiedade normal que faz a gente até ser mais produtivo. A gente pode tirar uma coisa benéfica disso, né? Então a ansiedade, de fato, essa ansiedade normal, digamos assim, ela faz a gente produzir melhor, faz a gente pensar em estratégias de resolver aquele problema de fato. Então, esse tipo de ansiedade é normal, sempre vai existir em todos nós, e também existe a ansiedade patológica. E volta aqui a ansiedade normal, né? Se é algo que é benéfico para o nosso cérebro, como isso pode ser um pecado na visão de alguns cristãos. Então a ansiedade ela pode ser benéfica. E existe a ansiedade patológica, que ela pode ser genética e ela também pode desenvolver ao longo da tua vida. Então, você pode nascer com uma predisposição a ter essa ansiedade patológica, que ela é a ansiedade normal, mas é de modo mais ao extremo. Então, você pode estar fazendo uma presunção que você, quando sair do seu trabalho, o que você vai fazer? Então, você está pensando em algo ali em que você está indo bem no trabalho, está se dedicando o máximo, fazendo o seu trabalho com excelência, mas mesmo assim, tu tem aquela ansiedade ali de se sair do trabalho vai acontecer alguma coisa na tua vida. De se tu não passar no vestibular que tu quer, vai acontecer algo ruim na tua vida. Então isso já é o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou o TP, que é o transtorno do pânico. Então, existe outros também, não vou falar aqui muitos, mas esses são os que mais a gente vê nessa epidemia de transtornos psiquiátricos e patológicos, enfim. Então, a ansiedade normal a gente tem meio que essa dose de ansiedade que faz a gente produzir mais, pensar uma forma melhor de resolver determinado problema, e essa ansiedade patológica. Então, o TAG, falar brevemente um pouco desses dois. O TAG ele é um transtorno que, como eu falei aqui da questão do trabalho, né, você está sempre fazendo essas presunções, essas distorções cognitivas. Mesmo que você tenha esse autocuidado, mesmo que você tenha alguma experiência que fez você ter o cuidado, mas de fato você vai mensurar isso com te levar a esse transtorno. Então, você fez um exame com o médico e você sabe que está tudo bem, e mesmo assim você presume que a tua vida não está boa, que aquele exame ali você vai ter um resultado negativo, mesmo você se alimentando, cuidando bem. Existem casos e casos, mas você faz essa previsão negativa e isso acaba contigo, acaba com tua qualidade de vida, com tua rotina. E geralmente esse tipo de transtorno ele pode durar uns 6 meses. Existem estudos sobre isso, até menos também. Então, você precisa procurar ajuda de fato se isso acontece. E outra coisa também é o transtorno do pânico, que realmente que é o extremo mesmo. Você sabe que aquilo não está acontecendo e mesmo assim você tem essa ansiedade brutal sobre isso. Então, Jesus ele sabe que a ansiedade de um cristão pode ter. Ele sabe realmente resolver isso. Então, de fato, como é essa ansiedade do pecado, de fato? Quando Jesus, em Mateus, fala que não andeis ansiosos, o que realmente
é porque não é para andar com ansioso de fato. O que que ele mostra naquilo? Então, primeiro que Jesus ele é o maior neurocientista da Terra, que durante o seu ministério na Terra, ele simplesmente curou todos os que procuraram a eles, os que passaram por ele todo o seu ministério, mas, contudo, ele não apenas curou, ele também ele também foi compassivo, ele foi compreensível. E diante disso, sempre demonstrando compaixão de fato, e ele sabe o nosso comportamento, obviamente. Ele sabe o nosso comportamento e é algo que a medicina nunca fará, embora assim desenvolva de fato, mas nunca fará. E também é um relato importante que a ansiedade ela pode diminuir a tua fé. Isso é normal, isso é tranquilo. Então, então se você estiver com ansiedade, você não pode pensar que você não tem fé e não confia em Deus. Você pode perpassar por esse impasse de que você pode perder um pouco a sua fé em relação diante dos fatores que tu esteja passando na tua vida, mas existem também a ansiedade normal e a patológica, elas não são um sinônimo do pecado. Então a gente precisa fazer essa segregação na tua vida, na tua carreira, para tudo na tua vida. E também que fique bem claro que as escolhas que a gente faz na nossa vida, essa quebra, o pecado, essa quebra espiritual, vícios, comportamentos, eles são causadores e é isso que o Senhor ele quer confrontar de fato. Então, se você é uma pessoa que realmente vê pornografia e com a consequência da pornografia, ela vai te dar um transtorno de alguma coisa, do pânico ou TAG. O que Jesus realmente quer confrontar é esse caminho que você realmente está. Ele quer confrontar isso. Então, que alguns irmãos realmente não entendem isso e acaba te condenando por você ter ansiedade como um pecado de fato, com muitos julgamentos. Então, realmente Jesus ele entende a nossa ansiedade e eu espero que você tenha pelo menos essa direção de fazer essa segregação realmente de ter ansiedade normal, patológica e essa ansiedade pecado, que digamos assim. Então, quando Jesus fala, lá em Mateus fala que não andeis ansiosos, o que ele fala é a nossa luta contra o pecado de não confiar na providência divina do Senhor. Então, a preocupação com a vida, e isso desvia o olhar do Pai, o nosso olhar ao Pai. Então, você direciona os problemas, as circunstâncias da vida, e isso pode ser um ato de descrença com o Senhor. E embora o estado de desconfiança possa existir em nós, então a tua cura, um grande ansiolítico, medicamentoso mesmo, é realmente conhecer a providência divina do Senhor para todo cristão, para todos nós, de fato. Então, também não significa que não devemos nos preocupar de ter uma reserva financeira ou que não temos que trabalhar. Isso de fato realmente precisa, mas eu acredito que você entendeu a lógica aqui. De você não tirar os teus pés do chão e a tua vida vai sair da realidade de fato e vai te gerar essas mil ansiedades. Então, não deixe a ansiedade ser uma porta aberta para ídolos do seu coração. E o Senhor, ele não deixa faltar realmente nada.
Você precisa realmente ter essa confiança, porque ele sabe o dia da nossa morte e ele controla todo esse processo. Então, para que realmente você vai ter ansiedade se você sair do trabalho? Qual será o teu desafio quando você passar no vestibular e com o vestibular você ingressar na faculdade e depois da faculdade iniciar o mercado de trabalho? Você já está tendo tudo isso na tua cabeça e buscando alto desempenho e talvez você nem consiga o teu sonho, geralmente por causa desses processos. E que eu já passei por isso de fato, claro, de um modo leve, com uma ansiedade normal, mas isso atrapalhou a minha qualidade de vida. Então, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar terapia. Então, se você já passou por um caso parecido, não faz mal nenhum, se você é cristão ou não, procurar ajuda de fato para estar fazendo esses ajustes, para realmente você conseguir progredir nesse impasse. Então, a ansiedade não é um pecado, na maioria das vezes, mas o pecado pode sim causar indiretamente a ansiedade, a preocupação excessiva, pode ser um reflexo, né? Então, fica isso, fica essa diferença nesse dia para a gente tentar entender. E outro passo também é sobre essa cura que a gente realmente tem. Porque a gente sabe que o Senhor, Ele sabe que a gente pode viver durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina. Então, conhecer o coração de Deus é o primeiro remédio para a ansiedade. Então, o que ele fala realmente disso? Então, sentir o amor divino dele, de todo o entendimento dele, acalmará o nosso coração. Então, Paulo ele dizia que a oração é uma das chaves para vencer a ansiedade. Então, todo esse processo, você precisa realmente confiar no Senhor, buscar as orações e se preocupar-se com o reino de Deus é o segundo remédio para a ansiedade. Então, quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então devemos pedir ao Pai que a justiça, o governo e a vontade dele nos impregnem a ponto de contaminar nossa experiência existencial. Então, quando a gente submete ao princípio que o Senhor cuidará das nossas necessidades, isso é uma promessa de cura progressiva ao longo do tempo. Então, a gente realmente aprendeu aqui que a gente não deve viver preso nessa ansiedade e saber que nem toda ansiedade é um pecado. Então, fica aqui finalizado o dia 13, eu estou bem atrasado, mas vamos progredindo com calma, tranquilo. O importante é estar pegando essa base e estar seguindo realmente de fato. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Eu te agradeço, você é um campeão. Estou muito feliz por você e seguiremos.